Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 108. Emily sentou-se no chão em seu lugar designado. Seus pés estavam sobrepostos, e um lindo conjunto de pulseiras azuis repousava em seu pulso, com o qual ela brincava distraidamente, chamando a atenção para a mão. Sentei-me ao lado dela com preocupação estampada no rosto. Devo ter parecido bem louca no telefone ontem. Ela começou lentamente, seus olhos vermelhos acentuando sua vulnerabilidade enquanto desviava o olhar de mim. Você só precisa esquecer isso. É assim que você pode me ajudar. Por favor, esqueça. Havia um tom de desespero em sua voz. Então ela se virou para mim novamente e disse: e pare de implicar com o Dodge, tá bom? Ele é um bom amigo. Bom amigo? Então, o que eu sou? Perguntei. O que você é? Ela perguntou indignada. Ficando aqui, odiando todo mundo. Quer dizer, quem é você para julgar alguém? Seu rosto demonstrava raiva, mas ela reprimiu quando nossos olhares se encontraram. Vi lágrimas se formando em seus olhos verdes enquanto ela dizia: meu Deus, eu realmente te amei muito. Mas eu não aguentava mais. Eu sinto muito. Sua voz falhou no final. Vendo-a tão fragilizada e cansada à minha frente, meus olhos também se encheram de lágrimas e nos abraçamos com força. Emily começou a soluçar em meus braços. Você precisa voltar para mim, eu disse desesperadamente, com os olhos marejados pela performance intensa dela. Você está numa situação difícil, mas eu posso te tirar dela. Você não está me ouvindo. Eu não quero ser guardada e protegida como uma boneca. Eu resolvo isso, disse eu com firmeza, interrompendo-a. Você não pode, ela insistiu. Eu vim aqui para me despedir, entendeu? Para sempre. Me afastei dela como se ela tivesse me dado um tapa. Faça o que tiver que fazer para me deixar ir, ela sussurrou, impotente, aproximando-se e segurando meu rosto contra o dela. Então, inclinou-se para frente e me beijou levemente nos lábios antes de se afastar. Só me deixe ir, sussurrou pela última vez, enquanto nossos olhares se encontravam em um anseio que não seria facilmente saciado. Ela se levantou e se afastou, me deixando sentada no chão. Senti como se alguém tivesse me apunhalado no coração enquanto ela se afastava. A única coisa que me distraía era o pequeno bloco de notas que Emily havia deixado cair atrás de mim e que eu peguei. Corte! A voz de Rian ecoou quando Emily voltou para nossa posição original. Caramba, disse Rian em voz alta. O que vocês dois comeram hoje? Estão tomando esteroides? Porque isso foi fástico pra caralho. E logo na primeira tomada. Sério? Perguntei a Rian, com um tom de dúvida. Podemos gravar outra tomada se você quiser. Não, tenho certeza, insistiu ele. Você deveria ver o vídeo, é muito bom. Levantei-me e fui até o monitor para ver nossa atuação. Percebi que Emily me seguia em silêncio e deixei. Como atriz iniciante, havia uma regra não escrita de que ela não deveria assistir ao vídeo, mas isso não me incomodou muito. Como produtor, eu deveria ver todos os vídeos do dia à noite, para que se alguma cena precisasse ser regravada, isso pudesse ser feito enquanto ainda estávamos filmando. Além disso, havia o fato de Rian ter passado em uma cena tão carregada de emoção na primeira tomada. Eu precisava ter certeza de que ele não tomaria uma decisão errada. Enquanto o vídeo era reproduzido, minha atenção estava totalmente voltada para Emily. Eu não conseguia acreditar que aquela era sua primeira atuação profissional. Ela era realmente muito boa. Virei-me para ela com um sorriso enorme no rosto. Tem certeza de que não está mentindo sobre ser seu primeiro filme? Diante de seu olhar confuso, expliquei. Isso é muito melhor do que minha atuação em O Sexto Sentido, ponto. Não brinque assim, disse ela me empurrando de brincadeira. Não sou, insisti. Pergunte ao Rian. Sim, concordou ele imediatamente. Ficamos todos estupefatos. Ele apontou para os outros membros da equipe, incluindo o diretor de fotografia, os técnicos de som, os iluminadores e assim por diante. Tínhamos reservado 3 horas para esta cena, mas vocês terminaram em menos da metade. Acredite em mim, Rian, interrompi, algumas cenas chegariam a durar mais de um dia. Eu sei disso, disse Rian, sorrindo. Pode ser meu primeiro filme como diretor, mas já trabalhei em um set de filmagem antes. Faz sentido. Então, próxima cena? Perguntei. Claro, Rian assentiu. Só precisamos dar a volta no quarteirão e montar o equipamento ali. Ele apontou para a parede contra a qual estávamos filmando agora há pouco. Essa foi uma maneira muito barata que Rian adotou para fazer o filme, fazer os personagens sentarem-se encostados em paredes para limitar seus movimentos, reduzindo assim também os movimentos de câmera. Ao lado do mesmo prédio filmávamos 4 ou 5 cenas diferentes, apenas mudando a direção, fazendo parecer que eram prédios diferentes. Concordando com a cabeça, me virei para Emily e disse, acho que você terminou por hoje. O resto das cenas de hoje são minhas sozinhas. Não é verdade, Rian? Ele acenou com a cabeça para Emily. Não precisaremos de você até depois de amanhã para interpretar o cadáver no carro. Suas cenas não são muitas, mas você é a alma deste filme. Você provou isso depois daquela primeira atuação. Acredite em mim, todos vão te elogiar quando o filme for lançado. Emily só conseguiu corar ao ouvir aquele elogio. Esta foi a primeira vez que Tobias se envolveu tanto em um filme de baixo orçamento. Em qualquer filme, para ser honesto, porque embora estivesse presente no set de Harry Potter, seu papel se limitava ao de assistente de Troy. Enquanto o trabalho pesado do filme era feito por Troy e Rian, Tobias também supervisionou muitos aspectos das filmagens. Seu papel principal era mediar as divergências entre Troy e Rian.
Como naquela vez em que Troy insistiu em escalar adolescentes da vida real para o filme em vez de atores de 25 anos, uma discussão que Troy acabou vencendo, como de costume. Como resultado, isso levou à cena que estavam filmando atualmente, que envolvia 3 dos atores principais, Troy, um rapaz chamado Michael B. Jordan e uma moça chamada Anna Kendrick. Michael e Anna foram escolhidos a dedo por Troy dentre centenas de fotos que eles receberam para os testes. Assim que a cena começou, Michael tirou o casaco casualmente enquanto dizia: "Dar uma surra nesse moleque não vai me ajudar em nada. Com certeza não vai ajudar ele também?" Antes que pudesse continuar, Troy o atacou, dando-lhe um soco na bochecha. O golpe não foi forte, apenas de raspão, mas a câmera recuou bruscamente da cena, dando a impressão de que Michael havia sido atingido com força no rosto. Troy se levantou do chão, onde havia caído após acertar Michael, e o arremessou para o outro lado do estacionamento. Não sendo do tipo que apanha sem lutar, Michael revidou com igual ferocidade. A cena parecia bastante brutal para um observador externo, mas Tobias sabia o quanto Troy havia se dedicado ao treinamento em artes marciais nos últimos meses. Tanto que ele poderia facilmente derrotar Michael em uma luta se quisesse. Com um soco final, Michael derrubou Troy no chão antes de arrancar o casaco dele das mãos de um capanga, ignorando-o completamente. Isso até Troy se levantar quando Michael estava de costas, acertando-o com um soco no rosto e derrubando-o novamente. Troy, com toda a calma, colocou os óculos, enfiou as mãos nos bolsos e saiu de cena como se fosse uma sexta-feira qualquer. Sua bochecha sangrava de forma muito realista, graças à maquiagem, mas Troy não ligou. Tobias jamais diria isso em voz alta para Troy, mas ele parecia muito tranquilo quando se afastou, ileso, depois de ter espancado um cara negro maior e mais velho. Anna Kendrick, a atriz que interpretou Laura no filme, seguiu Troy quando a voz de Ryan ecoou pelo set. "Corta!" E assim, de repente, todos relaxaram instantaneamente. "Ótima tomada, pessoal", gritou Ryan. "Vamos fazer uma pausa para o almoço e depois retomamos as filmagens da próxima cena em 45 minutos. Enquanto o elenco e a equipe começavam a conversar entre si, Tobias achou que aquele era o momento perfeito para falar com Troy. Ele caminhou até onde Troy, Michael B. Jordan e Anna Kendrick estavam conversando. Enquanto isso, um grupo de figurantes estava por perto, esperando sua vez de falar com Troy. "Espero não ter te batido com muita força?" perguntou Troy a Michael. "Não, cara, eu aguento ainda mais", disse Michael, sorrindo antes de apertar a mão de Troy em um gesto amigável. "Você foi tão bom lá atrás", Anna exclamou, colocando a mão no outro braço de Troy. "Foi como assistir a um verdadeiro herói de ação." "Obrigado", disse Troy, visivelmente constrangido, puxando o braço da mão dela e coçando a bochecha. Com o tempo, Tobias se acostumara aos tiques de Troy e percebia facilmente que ele estava desconfortável com a forma como Anna se aproximava e com os figurantes o cercando. Vendo que o segurança ainda estava a alguns metros de distância, Tobias decidiu intervir. Troy chamou ele, interrompendo a conversa constrangedora antes que pudesse ir mais longe. "Preciso falar com você sobre algo importante." "Claro", disse Troy com alívio, virando-se para Michael e Anna. "Por que vocês não almoçam enquanto eu converso com o Tobias?" Anna não pareceu muito satisfeita com o rumo dos acontecimentos, mas mesmo assim assentiu com a cabeça e foi com Michael até onde todos os outros estavam reunidos para o almoço. "Escapamos por pouco, hein?" brincou Tobias enquanto caminhavam para um local mais isolado. Troy balançou a cabeça. "Não foi tão extremo assim. Ela ainda é novata nisso tudo e provavelmente vai se acalmar daqui a alguns anos. Só é um pouco frustrante saber que às vezes as pessoas se esquecem de que eu também sou um ser humano, não apenas uma estrela. Essa é a sua vida, suponho", observou Tobias. "De qualquer forma, eu não vim aqui só para te tirar de lá." "Ah, é? Então por que você fez isso?" Tobias ficou nervoso com a conversa que precisava ter com Troy. Era uma conversa difícil, mas necessária. "Recebi uma ligação do seu assessor de imprensa", começou ele lentamente. "Alvin?" perguntou Troy. "Sobre o quê?" Tobias suspirou antes de continuar. "Ele está sugerindo que façamos algo para nos mantermos relevantes na mídia. Algumas notícias positivas pela primeira vez farão muito bem a vocês. Embora vocês tenham uma base de fãs muito sólida, a maioria gosta de vocês por causa de Harry Potter. Troy minimizou as preocupações dele. "Não acho que seja necessário. Não gosto de criar notícias desnecessárias quando não há necessidade delas. Talvez daqui a alguns anos, quando toda essa história de Harry Potter estiver no passado, eu possa ver se algo assim é necessário, mas não agora." "É exatamente isso", disse Tobias, exaltado. "Você focou sua carreira exclusivamente em filmes até agora, a maioria deles da saga Harry Potter. Você não fez nenhum trabalho na TV, comerciais, nem nada do tipo." Então, ele fez uma pausa e disse as próximas palavras com cautela. "Sinto muito em dizer isso, mas a maioria das pessoas na indústria acha que Harry Potter faria sucesso independentemente da sua presença. É por isso que você precisa fazer algo para se manter relevante." Quando Troy ficou em silêncio por alguns instantes, Tobias continuou. "Conversei com mais alguns produtores sobre seu próximo projeto de estúdio, mas ninguém quer te dar trabalho agora porque acham que você está cobrando caro demais. Eles querem ver um dos seus projetos fora de Harry Potter fazer sucesso antes de investir em você. É por isso que estou produzindo meu próprio filme", disse Troy. "Não são apenas os estúdios", continuou Tobias. "Quando entrei como seu assistente, recebíamos em média de 3 a 4 propostas de patrocínio de grandes marcas por semana.
Claro que não as aceitávamos, mas as recebíamos mesmo assim. E agora temos sorte se recebermos uma proposta dessas a cada 2 semanas. O que você está sugerindo que eu faça? Perguntou Troy, impaciente. Precisamos fazer algo drástico para melhorar sua imagem. Alvin sugeriu que você se envolva com algumas instituições de caridade. Troy ponderou silenciosamente sobre a situação antes de assentir. É uma boa ideia, mas vamos esperar até terminarmos este filme. Preciso me concentrar nisso primeiro. Diga ao Alvin para encontrar um bom projeto de caridade para mim enquanto isso. Vou me encontrar com ele depois que tudo isso terminar. Transmitirei sua mensagem, disse Tobias, assentindo com a cabeça. A vida adulta é difícil. Descobri isso da pior maneira. É ainda mais tedioso quando você tem que lidar com os babacas irracionais chamados chefes de estúdio e seus empresários, que acham que sua fama pode ser definida por números. O pior é que eu nem sou adulto ainda, e eles já estavam me tratando como uma mercadoria. Luzes, câmera. O comando de Rian me trouxe de volta a cena que estávamos filmando. Hoje era o último dia de filmagem. Filmar Brick foi uma experiência bizarra por si só, porque o gênero e a história eram tão únicos que filmes assim não são financiados por nenhum grande estúdio. Este foi o filme em que estive mais envolvido, tanto pelo meu papel como produtor quanto pelo meu papel como ator. Não houve uma única cena em que meu personagem, Brandon, não estivesse presente, porque o filme é narrado do ponto de vista dele. Portanto, qualquer informação que não fosse vista por Brandon também não seria vista pelo público. À primeira vista, o filme parece um simples mistério de assassinato, mas é muito mais do que isso. Tem amor, traição, violência, suspense e emoção. A trama básica gira em torno da descoberta de Brandon de que sua ex-namorada, Emily Kostick, foi assassinada perto de um túnel. Emily havia pedido a Brandon que a deixasse em paz, mas ele não conseguiu. Ele fica obcecado com o mistério, determinado a descobrir o que realmente aconteceu com Emily. A sequência de abertura era a que estávamos filmando naquele momento, perto da entrada do túnel. Este era o único dia em que filmaríamos perto do túnel. Rian decidiu terminar todas as cenas envolvendo o túnel em um único dia porque precisávamos de uma autorização especial do governo local para filmar lá. A burocracia foi um pesadelo, mas acho que tudo valerá a pena no final. Ação. Acho que foi bom eu ter ficado tão triste na vida real, porque a cena exigia que eu fosse assim também. Eu me agachei no chão úmido na entrada do túnel, onde um pequeno riacho desaguava. Meus olhos se encheram de lágrimas ao ver o corpo de Emily estendido na água. Ela vestia as mesmas roupas e a mesma pulseira azul da primeira cena que havíamos gravado juntos. Dei um passo à frente, mas percebi que havia alguém na escuridão do túnel me observando. Então me levantei e corri atrás dele, mas fui atacado e caí no chão. Me levantei, saí do túnel, olhei para o corpo frágil de Emily e a coloquei sobre o ombro, levando-a para a escuridão do túnel para que ninguém mais a encontrasse por enquanto. Corte! Ao ouvir isso, coloquei Emily no chão e ela se levantou rapidamente. Eu juro, nunca vou fazer um filme em que tenha que interpretar um cadáver, brincou Emily. Aquela água fede de perto. Não consegui conter um sorriso ao vê-la. A coitadinha da Emily. Poderíamos ter providenciado uma dublê para você, mas não tínhamos orçamento. Sim, eu sei disso, ela dispensou minhas desculpas com um gesto de mão. Nunca vi nenhuma filmagem de um filme de grande orçamento, então não tenho ideia do que isso envolve. Não se preocupe, você vai conseguir, eu disse com a maior confiança. Um dia, você será a atriz mais famosa de Hollywood e vai olhar para trás e rir deste dia em que interpretou um cadáver durante a maior parte do filme. Isso não vai acontecer, disse ela com a maior seriedade. Pare de dizer coisas impossíveis. Só é impossível se você não acreditar nisso, expliquei em tom de palestra. Ela revirou os olhos, mas não discutiu mais. Foi então que percebi algo importante. Ao conversar com ela, meu mau humor desapareceu como num passe de mágica. Ela simplesmente tinha essa qualidade que te fazia feliz. Ela era como a terapia que eu tanto precisava, mas não conseguia encontrar. Ei, você recebeu alguma resposta do Stephen Chbosky sobre sua audição para As Vantagens de Ser Invisível? Perguntei a Emily assim que me ocorreu. Não, ela balançou a cabeça negativamente. Então falarei com ele novamente, disse eu, confiante. Mostrarei a ele seus trechos das filmagens deste filme, caso ele se mostre relutante. Você é muito bom. Emily ficou ali parada, atonita por um momento, antes de assentir lentamente. Obrigada, Troy. Não se preocupe com isso, eu sorri para ela. Muito bem, pessoal, terminamos esta cena, anunciou Rian. E com isso encerramos as filmagens de Brick. Capítulo 109. Fevereiro de 2004, Residência Clovis, Londres. O tatame parecia sólido sob meus pés, me ancorando enquanto eu circulava Connor. Ele se movia com a facilidade de um predador, os olhos fixos nos meus, um sorriso presunçoso nos lábios. Deus, como eu odiava aquele maldito sorriso. Mesmo assim, imitei seus movimentos, mantendo a postura baixa e o peso equilibrado na ponta dos pés, como ele havia me instruído. Eu pressentia que ele estava pronto para atacar a qualquer momento. Meu corpo já estava tão acostumado aos seus pequenos sinais que eu ficaria profundamente decepcionada se ele não o fizesse. Para não decepcionar, ele veio para cima de mim primeiro, um rápido golpe de finta com a mão esquerda seguido de um jab de direita fulminante mirando meu rosto. Recuei a tempo, sentindo o ar passar pelo meu nariz. Ele não hesitou, e sua perna direita desferiu um chute circular em direção às minhas costelas. Bloqueei com o antebraço esquerdo e uma dor lancinante percorreu meus ossos. Ignorei e me concentrei na luta.
Contra-ataquei com um chute baixo na perna esquerda dele, tentando desestabilizá-lo. Minha canela acertou com um baque satisfatório, mas Connor mal se mexeu. Pelo contrário, seu sorriso se alargou. O idiota. Ele girou com impulso, desferindo um chute com a outra perna que eu mal consegui desviar. Boa tentativa, murmurou ele, sem nunca deixar aquele sorriso irônico do rosto. Cerrei os dentes de raiva e avancei, diminuindo a distância para impedi-lo de me demolir com seus chutes mortais. Afinal, chutes eram seu ponto forte, enquanto eu preferia lutar com as mãos. Lancei uma série de socos rápidos, alternando jabs e ganchos, tentando manter meus movimentos imprevisíveis. Connor, sendo quem era, bloqueou a maioria, mas vi um lampejo de surpresa quando um dos meus ganchos passou por sua defesa, roçando seu queixo. Ele reagiu instantaneamente, com o joelho disparando em direção ao meu abdômen. Girei, absorvendo o golpe na lateral em vez da barriga, mas a força ainda me deixou sem ar. Revidei com uma cotovelada nas costelas, seguida de uma joelhada rápida na coxa. Meu joelho acertou e por um breve instante vi-o cambalear. Consigo ver sua arrogância a quilômetros de distância, Troy, avisou ele, com a voz calma apesar da dor evidente que devia estar sentindo. Você ainda não conseguiu me derrotar nem uma única vez. Não caí na provocação óbvia dele e mantive a concentração, empurrando-o para trás com uma sequência de golpes. Um soco direto no peito, um chute baixo na panturrilha, um soco giratório de costas mirando na têmpora. Ele desviou do último por um tris, mas eu não desisti. Não podia. Sabia que o dia da minha vitória chegaria mais cedo ou mais tarde. Então, quando eu quase o tinha nocauteado, ele mudou de tática. Abandonou os ataques com as pernas e aparou meu próximo soco na palma da mão, torcendo meu braço num doloroso golpe que me obrigou a cair de joelhos. Antes que eu pudesse reagir, sua outra mão estava na minha garganta, o polegar pressionando levemente minha traqueia. Não foi o suficiente para doer, mas a mensagem era clara. Ceder? Perguntou ele, em voz baixa. Encarei-o com raiva, mas não revidei. Sabia que estava derrotado. Lentamente assenti com a cabeça. Ele me soltou e se levantou, oferecendo-me a mão para me ajudar a levantar. Aceitei, gemendo ao me colocar de pé novamente. Boa luta, disse ele, dando um tapinha no meu ombro. Você está melhorando. Assenti com a cabeça, ainda recuperando o fôlego. Da próxima vez consegui dizer, com um sorriso nos cantos da boca, eu te pego. Connor deu uma risadinha, balançando a cabeça. Só nos seus sonhos, Troy. Antes que eu pudesse fazer um comentário sarcástico, alguém bateu na porta que foi aberta um instante depois. Tobias está aqui, Troy, disse Maria, uma de nossas empregadas. Eu sorri para ela. Acomode-o e ofereça-lhe algo para beber. Já desço, depois de um banho rápido. Maria me deixou sozinha com Connor, que já estava arrumando suas coisas. Então ele se virou para mim. Eu não estava mentindo. Você está melhorando muito. Continue praticando e logo você também vai me derrotar. Do jeito que você é, um civil sem treinamento não é nenhuma questão de tempo. Obrigada, respondi com um aceno de cabeça em sinal de gratidão. Eu não teria conseguido sem a sua orientação especializada. E por favor, peça ao Evan para arranjar mais tempo para essas sessões. Nesse ritmo, ele nunca vai te vencer, muito menos a mim. Ele está ocupado filmando um curta-metragem estudantil com os amigos da escola, expliquei. De qualquer forma, obrigado pela aula de hoje. Foi um prazer, Connor disse, apertando minha mão antes de se retirar. Tobias, cumprimentei meu gerente com entusiasmo, que estava sentado elegantemente em nosso sofá tomando chá. Por favor, me diga que Perks está pronto para iniciar a produção. Ele fez uma careta. Quem me dera. Chosky está demorando demais para terminar o roteiro e os storyboards. Ele quer a perfeição. Disse que vai levar mais 2 meses para terminar. Franzi a testa. Na verdade, não posso culpá-lo por isso. Eu também quero um filme perfeito, mas tempo é dinheiro. Diga a ele, sem rodeios, que não pode atrasar mais de 2 meses. Temos que começar a filmar em junho, custe o que custar. Mesmo que ele termine o roteiro em 2 meses. Serão necessários pelo menos mais 2 meses para o processo de seleção do elenco e outras etapas da pré-produção que exigem o envolvimento direto do diretor. Se não é isso, por que você veio aqui neste belo dia? Perguntei. Tobias hesitou ao me entregar uma pasta. Queria te dar uma lista de todas as instituições de caridade que você pode visitar em Londres, como conversamos antes. Marquei aquelas que acho que seriam as melhores para a sua imagem. Olhei para ele com ceticismo. Você poderia ter me enviado por e-mail. Não precisava ter vindo pessoalmente. O que você está escondendo de mim? A que se dane. Ele sussurrou antes de tirar outra pasta da mochila. Recebi uma proposta de patrocínio para você. Abri a boca para dizer não quando ele acrescentou. Pelo menos me ouça com atenção. Eu detestava completamente os anúncios de marcas feitos por celebridades. A maioria delas endossa uma marca cegamente, sem saber nada sobre ela, e as pessoas ingênuas seguem esses passos como ovelhas. Raramente vejo alguma celebridade que realmente use o que anuncia. Tobias sabia exatamente o que eu pensava sobre isso. Existe uma nova marca de calçados chamada Crocs que quer te contratar como embaixador da marca, disse Tobias rapidamente. Eu sei o que você pensa sobre marcas de estilo de vida, e eu tinha toda a intenção de recusar a oferta, mas antes que eu pudesse, eles me enviaram um monte de chinelos como amostra. Eram para você, mas como eu sabia que você não os queria, eu os usei, e agora não consigo usar mais nada. Absolutamente nada. Foi então que olhei para os pés dele e percebi que ele estava usando chinelos Crocs.
Trouxe alguns pares novos para você também, disse ele, apontando para as caixas de sapatos empilhadas ordenadamente atrás dele, que eu não tinha notado até então. Você não precisa concordar em recomendá-las, mas pelo menos experimente. Elas são tão confortáveis que se eu estivesse no seu lugar, gritaria aos quatro ventos o quão boas elas são. Meus poderes de déjà vu estavam funcionando a todo vapor. Eu sabia o quão bem-sucedida a marca Crocs seria no futuro. Tudo por um único motivo: o conforto. A maioria das pessoas não gosta de pés suados e com mau cheiro no final do dia. Se o seu dia não envolve corrida ou exercícios intensos, então este é o melhor calçado que alguém pode comprar. Eles não são os mais bonitos, mas os Crocs são incomparáveis quando se trata de conforto. Quanto eles estão me oferecendo? Perguntei, curioso. 5 milhões de dólares por 5 anos, respondeu Tobias ansiosamente, disfarçando habilmente sua surpresa com a minha pergunta. Tenho quase certeza de que podem chegar a 10 milhões de dólares. Isso inclui pelo menos 10 comerciais de 2 minutos durante esse período, além de anúncios impressos. Você também terá que usá-los em público o tempo todo, mas eles são tão confortáveis que você nem vai se importar. Mesmo em eventos de gala? Perguntei com ceticismo. Acho que não. Eles farão sapatos sob medida para você nessas ocasiões, garantiu-me Tobias. Então, devo começar a falar com eles? Não me pressione, repreendiu. Deixe-me usá-los por alguns dias e pensar bem antes de tomar uma decisão. Mesmo que eu concorde, só farei isso se estiver mais envolvida no processo do que apenas com a publicidade. Tenho certeza de que eles estarão dispostos a atender a esse pedido. Os corredores do Hospital Infantil Saint-Briar eram um labirinto de paredes claras e luzes fluorescentes, com um cheiro estéril pairando no ar. Meus passos ecoavam suavemente enquanto eu caminhava pelo corredor, guiada pela doutora Victoria Hoteljude, a pediatra-chefe. O senhor não precisava me acompanhar pessoalmente, doutor, comentei casualmente enquanto uma equipe de filmagem seguia nossos passos de perto. Tenho certeza de que alguma das enfermeiras teria ficado feliz em me mostrar tudo. Não é nenhum incômodo, disse o doutor, descartando minha preocupação com um gesto de mão. Você não imagina o quanto deixou nossa equipe feliz. Esta é a primeira vez que uma celebridade nos visita. Normalmente, elas vêm a um daqueles grandes hospitais com equipamentos sofisticados e fundos enormes já disponíveis. Sua presença pode muito bem nos colocar no mapa e nos ajudar a receber doações de outros filantropos. Eu sorri. Talvez você não saiba, mas eu nasci neste hospital. Então, é claro que eu viria para cá em vez de um daqueles hospitais chiques. Embora os hospitais no Reino Unido recebessem apoio do NHS, Serviço Nacional de Saúde, seus recursos eram extremamente limitados. Esse também era o caso do Saint-Briars. A propósito, disse o Dr. Hoteljude, muito obrigado pela sua doação. Significa muito para nós. Não se preocupe, doutora, sorri para a mulher enquanto parávamos em frente à ala infantil. Na verdade, eu não tinha doado muito. Apenas $500 mil de libras. Isso porque eu não tinha certeza de qual instituição de caridade eu queria apoiar. Só no Reino Unido havia milhares delas. Se considerarmos o mundo todo, o número total é incontável. No fim, escolhi uma causa que, pelo menos por enquanto, me pareceu boa o suficiente, e se eu visse resultados positivos com a minha doação, aumentaria o valor no futuro. Sempre quis criar minha própria instituição de caridade um dia, mas nunca encontrei uma causa que me tocasse profundamente a ponto de dedicar meu tempo livre a ela. As crianças sabem que eu vou? Perguntei a ela. Eles sabem que alguém está vindo, disse ela com um sorriso. Sua equipe de segurança garantiu que todos aqui soubessem. Dei uma risadinha com essa provocação. Depois daquele incidente em Los Angeles, Paolo, meu novo chefe de segurança, ficou um pouco superprotetor. Ele costuma checar todos os pontos de entrada e saída antes de eu ir a qualquer lugar. Acredite, aquele homem é um pouco paranoico. Sem mais delongas, abri a porta da enfermaria e entrei. Assim que o fiz, todas as crianças se viraram para mim. Algumas exclamaram surpresas, Harry Potter. Outras deram gritinhos de alegria, e um garotinho curioso se aproximou e olhou para mim com os olhos semicerrados, como se estivesse me examinando atentamente. Eu me abaixei até a altura dele e dei um tapinha na sua cabeça. Olá, amiguinho. Você não pode ser o Harry Potter, disse ele em tom acusador. Você é tão alto. O Harry é mais baixo. Eu ri baixinho ao ouvir suas palavras. Qual é o seu nome? Max, respondeu ele, exaltado. Bem, Max, quando as pessoas crescem, elas crescem em altura. Um dia, você será mais alto do que eu. Tenho certeza disso, eu disse com total convicção antes de olhar para as outras crianças. Por que você não me apresenta aos seus amigos ali? Tudo bem, Harry, disse ele, irritado, antes de pegar na minha mão e me levar para conhecer seus amigos. Estes são Peter, Arjun, Brianna e Abby. Oi, Troy. Abby, uma garota mais velha de uns 14 anos, me cumprimentou pelo meu nome. Ela me ofereceu um aperto de mão, mas eu a puxei para perto e a abracei, porque percebi que era isso que ela queria. Sua boba, gritou Brianna, que era mais nova. Ele é Harry, não Troy. Ele é os dois, respondeu Abby, se separando de mim, um pouco envergonhada pelo meu abraço improvisado. Não, ele não é, respondeu Brianna imediatamente. Os dois continuaram a discutir levemente enquanto eu era levado para conhecer outro grupo de crianças. Foi um dia muito agradável no hospital, com certeza. Conheci tantas crianças em tão pouco tempo que foi difícil lembrar o nome da maioria delas. O Dr. Hoteljude e a equipe de filmagem continuaram me seguindo enquanto eu conhecia mais e mais crianças, mas depois de um tempo, eu me esqueci da presença deles.
Tudo o que me importava eram as criancinhas correndo ao meu redor, a um passo de me fazerem sentir como se eu fosse Deus. A última parada do nosso passeio foi uma sala privada. Antes de entrarmos lá, começou o Dr. Hoteljude, hesitante. Devo avisá-los de que este garoto é um pouco sensível. Ah, perguntei, em tom sugestivo. Ela era. A médica hesitou ao me observar. Acho que não devo te contar. Você é muito jovem para isso. Ao perceber sua hesitação, eu disse, não me fale sobre a condição dela, apenas me diga como ela é sensível. Ela respirou fundo antes de se virar para as câmeras atrás de mim. Desliguem-nas primeiro. Fiz um gesto na direção do cinegrafista, e ele entendeu a indireta. Eles desligaram as câmeras e os microfones e se afastaram alguns passos. Vendo que estávamos completamente sozinhos, o médico finalmente disse, ela não gosta da presença de homens. Toda a nossa equipe sabe disso, e todas as pessoas que entram no quarto dela, desde as faxineiras até as enfermeiras e médicas, são mulheres. Quando entrarmos, vocês não podem iniciar nenhum contato físico, seja um aperto de mão, um abraço ou qualquer outra coisa, a menos que ela peça. Estou permitindo que vocês entrem apenas porque ela é uma grande fã dos seus filmes. O medo cresceu em meu estômago enquanto eu pensava nos possíveis motivos pelos quais ela poderia ter medo de homens, e nenhum deles era bom. O mais óbvio me dava arrepios. Quantos anos ela tem? Perguntei em um sussurro. 12. Quem fez isso? Eu tinha uma forte suspeita sobre o que poderia ter sido. O Dr. Hoteljude hesitou antes de dizer, não posso confirmar o que você está insinuando, mas posso lhe dizer que o pai dela foi preso recentemente. Fechei os olhos quando a ficha caiu. Carla Armitage pode ter sido negligente, mas nunca me tocou de forma inapropriada. É terrível que uma mãe que você deveria amar incondicionalmente possa fazer algo assim. Ainda assim, esbocei um sorriso radiante quando o médico abriu a porta da sala e me deixou entrar. A equipe de filmagem, composta apenas por homens, foi orientada a permanecer do lado de fora. Felicity, ela chamou. Olha quem veio te conhecer. A menina Felicity estava lendo um livro. Ela olhou para mim assim que entramos e se afastou surpresa. Está tudo bem, Felicity, o médico tentou acalmá-la. Ele é Troy Armitage, seu ator favorito. Pode relaxar. Ninguém vai te machucar. Em vez de se acalmar, Felicity se encolheu e se cobriu com um cobertor. O médico se virou para mim, impotente, e eu sabia que também não podia fazer nada. Meu coração se partiu novamente só de imaginar a situação, e ela teve que passar por isso. Talvez você possa tentar falar com ela devagar, sugeriu o médico. Abri a boca, mas nenhum som saiu. Meus olhos estavam marejados e minha garganta apertava. Não consegui ficar ali por mais tempo e sem dizer uma palavra ao médico, saí da sala. Respirei fundo quando saí dali. Aqui está você, disse Tobias animadamente enquanto caminhava em minha direção. A equipe de filmagem da BBC acabou de sair. Eles conseguiram tudo o que queriam e vão fazer um... Ele parou no meio da frase ao finalmente me ver. Você está bem? Perguntou ele. Levei a mão ao rosto para me acalmar antes que eu desabasse ali mesmo no hospital. Não sei por que reagi daquela forma. Era algo que me tocava profundamente. E naquele instante, soube que havia encontrado a minha causa. Já decidi, disse eu, depois de recuperar a compostura. Quero criar uma instituição de caridade para vítimas de abuso sexual infantil. Capítulo 110. Espero que você tenha boas férias, disse Hermione, olhando incerta para o tio Vernon, chocada que alguém pudesse ser tão desagradável. Ah, eu vou, disse Harry, e eles ficaram surpresos com o sorriso que se espalhou pelo seu rosto. Eles não sabem que não podemos usar magia em casa. Vou me divertir muito com o Duda neste verão. Fim, li a última palavra de um dos meus livros favoritos antes de fechá-lo. E é assim que a Pedra Filosofal termina, crianças. Ah, que fofo, resmungou Arjun, um garotinho. Eu queria saber o que acontece depois. Você pode começar logo com uma câmara secreta? Seus olhos castanhos tinham a expressão de cachorrinho mais adorável que eu já tinha visto em muito tempo. Eu me derreti ali mesmo. Infelizmente não tive tempo. Sim. Próxima parte. Eu já vi o filme, a cobra é assustadora. Responderam em coro as outras crianças que me cercavam por todos os lados. Acariciei levemente a cabeça de Arjun, que estava parado à minha frente. Talvez em outra hora, crianças. Está ficando tarde, então preciso ir. Ave. Outra rodada de vozes decepcionadas ecoou no ar, mas reprimi meu instinto de ceder ao excesso de fofura. Levantei-me e me afastei, encontrando Emma e Jamie rodeados por várias crianças com quem interagiam. Quando Emma soube que eu vinha ao hospital na última semana, insistiu em me acompanhar. Comentei a ideia com meu pai, que sugeriu que eu convidasse Jamie também e que fosse um passeio entre amigos, em vez de um encontro romântico. Ajudou o fato da Warner estar se preparando para o lançamento em DVD de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Então, se usada corretamente, essa seria uma ótima estratégia de relações públicas. Não que eu estivesse aqui apenas pela publicidade. Se fosse esse o caso, eu não teria vindo aqui uma segunda vez, muito menos todos os dias na última semana. Emma ergueu o olhar de repente, como se pudesse sentir meu olhar sobre ela. Sorri para ela e comecei a caminhar em minha direção quando o Dr. Hoteljude veio na minha direção com outra mulher. Troy, disse ela com um sorriso. Você queria conhecer outros voluntários, certo? Conheça Alison Cox. Ela também é assistente social e lida com alguns dos nossos casos mais extremos, como o da Felicity. Meu sorriso desapareceu instantaneamente ao me lembrar da garotinha. Ela havia conversado um pouco com Emma, mas ainda relutava em me deixar entrar. Virei-me para Alison Cox e observei sua aparência.
Ela era uma mulher relativamente jovem, entre 20 e poucos e 20 e poucos anos. Tinha cabelos castanhos e olhos azuis. Era um pouco cheinha, mas isso não diminuía em nada sua beleza. Olá, Alison, estendi a mão, que ela apertou. Sou Troy. Já ouvi falar de você, disse ela casualmente. Não assisto muitos filmes, mas leio notícias, então já me deparei com alguns artigos sobre você. Espero que esteja tudo bem? Perguntei nervoso. Ah, isso seria contar demais, ela sorriu maliciosamente. Vou deixar vocês dois conversarem, disse a doutora Hoteljude antes de se retirar. De repente, Alison ficou séria. Vi que me disse que você precisa da minha ajuda para abrir uma instituição de caridade. Estou toda ouvidos. Assenti com a cabeça. O processo já começou. Meus advogados e contadores já estão cuidando dos aspectos legais e financeiros do fundo que será conhecido como Fundação Frank Hermitage para Crianças. Mas eu não entendo muito disso. Quero ajudar crianças que sofreram nas mãos de adultos e garantir que elas cresçam e tenham vidas normais. Terminei meu discurso com muita paixão. Eu acreditava que poderia fazer algo de bom com essa iniciativa. Então, é claro, Alison teve que me dar umas boas lições de humildade. Ela deu uma risada audível. Isso soa muito bem no papel, mas é muito idealista. A maioria desses casos não é denunciada porque as crianças têm medo de falar sobre seus pais, professores, parentes, vizinhos. Esses predadores podem ser qualquer pessoa, em qualquer lugar. Temos que começar por algum lugar, eu disse em tom sombrio. Já reservei 5 milhões de libras para esta causa e todos os anos, continuarei doando pelo menos 5% da minha renda futura, provavelmente mais. Os olhos de Alison se arregalaram de forma cômica quando eu disse isso. Além disso, irei pessoalmente promover esta instituição de caridade para que possamos ajudar crianças, especialmente aquelas que estão em lares adotivos. Também entrarei em contato com outras celebridades que conheço para ajudar a divulgar. Contrataremos assistentes sociais como você juntamente com médicos e terapeutas, para garantir que nenhuma criança passe pelo que eu passei. Você? Perguntou ela hesitante, aparentemente sem saber do caso que ganhou as manchetes mundiais não muito tempo atrás. Balancei a cabeça negativamente, sem querer dar mais detalhes naquele momento. Diga-me, você estaria disposto a trabalhar comigo? Você basicamente administraria a instituição de caridade de cima a baixo. Embora eu gostaria de me envolver inicialmente, tenho outros compromissos, então não posso me dedicar em tempo integral. Não posso lhe oferecer um salário alto porque a maior parte dos nossos fundos será destinada às crianças, mas tenho certeza de que você não está fazendo isso por dinheiro. Certo, tive um pressentimento de que ela era uma boa pessoa. Um pressentimento semelhante ao que tive com Tobias anos atrás, uma das melhores decisões da minha carreira. Espero estar certo desta vez também. Você está me oferecendo um emprego sem nem mesmo conhecer minhas capacidades? Perguntou ela, surpresa com a minha ousadia. Sim, por um mês, assenti. Acho impraticável julgar a capacidade de alguém para um trabalho com base em meia hora de conversa. Vou te pagar 5 mil por este primeiro mês. Se você for bom no que fizer, te efetivarei. Caso contrário, encontrarei outra pessoa. Ela assentiu lentamente, ponderando sobre minha proposta por alguns instantes. Preciso pensar bem nisso, disse ela depois de algum tempo. Claro, assenti com a cabeça antes de pegar o cartão de Tobias. Tire uma semana e entre em contato com meu agente. Ele estará esperando sua ligação. Ela apenas acenou com a cabeça antes de ir embora. Então me virei para meus amigos e dei uma gargalhada ao ver a cena à minha frente. Jamie girando uma criança que estava na pose do super-homem, enquanto Emma tirava fotos deles como uma paparazzi entusiasmada. Eu poderia me acostumar com isso. Obrigada por terem vindo de avião até Londres para me encontrar, senhores, disse agradecida aos 3 homens que eu estava hospedando em minha casa. Eu adoraria ter ido até vocês, mas recentemente fundei uma instituição de caridade e estou um pouco ocupada com ela. Sem problema, Troy, disse Lyndon Hanson, um dos fundadores da Crocs cordialmente. Sua oferta era algo que não podíamos recusar tão facilmente. Então ele olhou para os meus pés. E posso ver que você já gosta do nosso produto. Como não usar? Perguntei retoricamente. Desde que os comprei, não uso mais nada além deles em casa. E se nossa colaboração for boa, usarei na rua também. Scott Seamas, o outro fundador, disse, embora nós 3 realmente apreciamos muito sua oferta, acho que uma participação de 20% em nossa empresa é demais. E por que isso? Perguntou Tobias, que estava sentado ao meu lado com confiança. Estamos investindo 10 milhões de dólares na empresa também, além dos nossos 10 milhões de dólares em taxas de patrocínio pelos próximos 5 anos. Com a sua avaliação atual de 40 milhões de dólares, já estamos lhe dando mais que o dobro do seu patrimônio líquido. Assim que o nome de Troy estiver associado à sua marca, suas vendas vão disparar. Eu garanto. Tobias tinha melhorado bastante nessas conversas de negócios. Ele não era tão bom quanto o pai, mas acho que ele vai chegar lá mais cedo ou mais tarde. Scott olhou para meu pai, que estava sentado em silêncio na sala, mas ainda não tinha dito nada depois das saudações iniciais. Isso porque eu havia pedido a ele que deixasse o assunto para mim e para Tobias. Ele só estava ali porque, enquanto eu for menor de idade, preciso da presença de um dos meus pais em situações como essa. Não tenho tanta certeza disso, disse Scott, voltando-se para mim. Não tenho certeza se o benefício que você traz é equivalente ao que você receberá. Sabemos que você tem muitos fãs, mas eles são jovens. Não têm muito poder aquisitivo.
Se mantivermos todo o resto igual, uma participação de 10% seria viável para nós em troca de 5 anos de promoção e os 10 milhões de dólares que você nos pagará. Ponderei sobre a proposta. Era boa, e eu concordava com ela. Mas havia um pequeno problema. Por que me contentar com menos? Que tal uma aposta? Propus. Antes que pudessem me questionar, respondi por conta própria. Tenho certeza de que minha participação aumentará muito a receita de vocês. Então vamos estabelecer uma meta de 3 anos. A receita do ano passado foi inferior a 5 milhões de dólares, certo? Se eu entrar na empresa, sei que a receita chegará a pelo menos 500 milhões de dólares por ano em 3 anos. Todos os homens na sala estavam me encarando como se eu tivesse 2 cabeças, incluindo meu pai, os 3 empresários e Tobias. Contive a vontade de sorrir ao ver as reações deles e disse com a maior calma: tenho muita confiança nisso porque acredito nos meus fãs. Então, aqui está minha contraproposta. Se a Crocs atingir 500 milhões de dólares em receita anual até o final de 2007, ficarei com 25% das ações. Caso contrário, ficarei feliz com apenas 5%. Assim que anunciei isso, Scott, Lyndon e George, os 3 empreendedores, se entreolharam. Entendendo que precisavam de uma conversa a sós, eu disse: por que não damos a vocês espaço para conversarem sobre isso? Lyndon se virou para mim com gratidão, então eu me levantei e fiz um gesto para que Tobias e meu pai me seguissem. Você enlouqueceu? Meu pai sibilou ferozmente assim que saímos. Eles mal têm receita nenhuma. E você acha que vão chegar a 500 milhões de dólares assim, do nada? Eu sorri. Você ainda não experimentou esses tamancos, não é? Por que eu usaria essas coisas feias? Ele rebateu. Não posso usá-las em minhas reuniões de trabalho e prefiro chinelos em casa. Experimentem, eu disse com a maior seriedade. Eu menti para eles por dentro. Não confio na minha fama, confio neste produto. Posso não ter feito faculdade de administração, mas conheço os 4 PS do marketing, e o produto deles é o seu diferencial. O preço é bom e é fácil conseguir espaço na mídia. Deixem a promoção comigo. Assim que fecharem o contrato, vou promover a Crocs com tudo para que se torne uma marca conhecida por todos. Parecia que meu pai não acreditava em mim, mas meu histórico fala por si só. Todas as minhas decisões de negócios foram acertadas até agora. Seja a Harry Potter, Yahoo ou Billy Elliot. Até mesmo minha carteira de ações estava apresentando retornos estáveis e positivos. Então, no fim, ele simplesmente inclinou a cabeça em sinal de aceitação. Não demorou muito para que os 3 velhos chegassem a uma decisão. Depois de muita discussão, a decisão final foi que eu receberia 10% de participação se a receita após 3 anos fosse inferior a 500 milhões de dólares, e 20% se fosse superior a 500 milhões de dólares. Imediatamente pedi ao meu pai que lhes emitisse um cheque de 10 milhões de dólares assim que o contrato foi assinado, e o negócio estava fechado. Agora tudo o que me restava era promover o projeto, mas isso ficaria para depois. Emma chamou sua mãe suavemente. Está tudo bem, querida. Ele é um rapaz muito ocupado, com todos esses outros filmes que ele tem feito. Sem falar de sua nova instituição de caridade e contrato publicitário. Não é justo você ficar aí emburrada desse jeito. Ele se esqueceu do meu aniversário, mãe, disse Emma, cansada. Não espero que ele faça um grande gesto romântico para mim. Nem mesmo espero que ele anuncie aos 4 ventos que estamos juntos. Aliás, eu nem me importaria se ele não estivesse aqui pessoalmente, mas pelo menos ele poderia ter ligado. Sua mãe a abraçou delicadamente enquanto alisava seus cabelos. Ainda há tempo. Podemos convidar todos os seus amigos para uma festa. Não é todo dia que a princesinha deles completa 14 anos. Eu não tenho 10 anos, mãe, resmungou Emma, mas não a afastou. Ela adorava se aconchegar com a mãe. Sua mãe beijou o topo da cabeça dela antes de se levantar. De qualquer forma, vou preparar seu prato favorito. Considere isso um presente meu. Vou para a cozinha, está bem? Obrigada, mãe. Emma sorriu para a mulher mais velha, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Às vezes, Emma tinha dificuldade em acreditar que estava namorando Troy Armitage. Ela o conheceu pela primeira vez durante um teste de química entre ele e Jamie. Ela estava um caco de nervos porque nunca tinha atuado antes, mas Troy a acalmou. Ela ainda não tinha visto O Sexto Sentido, então não fazia ideia do quão famoso ele já era em Hollywood. Para o mundo, ele podia ser um ator genial que ganhava prêmios à torto e à direito por onde passava, mas para ela, ele era apenas Troy, seu primeiro amigo no set de Harry Potter. Quando as filmagens começaram, Troy fazia ensaios com todos os atores mirins do set, inclusive com ela para ensiná-los a atuar. Ele até dava aulas particulares quando eles tinham dificuldades com os estudos em alguma matéria. Então, obviamente, ela o admirava muito. Ela nem tinha se dado conta de quando começou a nutrir sentimentos por ele além da amizade, mas nutriu. Ficou extremamente feliz ao descobrir que Troy correspondia aos seus sentimentos. O primeiro beijo deles foi eletrizante. As coisas ficaram um pouco complicadas por um tempo quando suas famílias descobriram, mas, eventualmente, tudo voltou ao normal. Mas houve uma conversa que sua mãe teve com ela que ficou gravada em sua memória. Ele é uma superestrela, querida, disse a mãe dela. Uma superestrela muito rica e bonita passando pela puberdade. Não me surpreenderia se outras garotas começassem a se jogar em cima dele. Os garotos não são os melhores quando se trata de lealdade. Veja seu pai, por exemplo.
Não quero que você fique com o coração partido como eu fiquei só porque alguma outra garota tentou algo com o Troy e ele não conseguiu se controlar. Depois de muito pensar, Emma chegou a uma decisão. Ela não ficaria brava com ele por coisas que um ator enfrenta na carreira, como beijar outra pessoa ou até mesmo filmar uma cena íntima. Na opinião dela, ela era a namorada mais compreensiva que um rapaz poderia desejar. Então, seria pedir demais que ele se lembrasse do aniversário dela? Em vez disso, Troy estava nos Estados Unidos, gravando um comercial para uns chinelos feios. Agora Emma estava furiosa. Troy se arrependeria desse dia para sempre. Ela ia garantir isso. Emma, gritou sua mãe da cozinha. Você pode me ajudar, querida? Suspirando, Emma levantou-se da cadeira em seu quarto e saiu. Já vou, mãe. Ela desceu as escadas lentamente, ainda pensando em como se vingaria do namorado quando... Surpresa! Capítulo 111. Surpresa! Emma ficou profundamente abalada ao entrar na sala de estar e encontrar a maioria das pessoas que amava reunidas ali. Seus pais com seus respectivos parceiros, seu irmão Alex, seus meio-irmãos, Toby, Lucy e Nina, e o mais importante, Troy. Meu Deus! Exclamou ela. Pensei que você estivesse em Los Angeles, disse ela para Troy. Ele deu de ombros casualmente. Peguei um voo de volta. Não podia perder seu aniversário, podia? Ele se aproximou e lhe deu um beijo casto nos lábios antes de envolvê-la em um abraço. Feliz aniversário, Eminência! Toda a raiva que ela sentia antes desapareceu em instantes assim que Troy a abraçou. Naquele momento, ela não se importava com mais nada. Pelo amor de Deus, resmungou seu pai, Chris Watson, ao fundo. Esta é a primeira vez que a vejo em semanas, e ela nem sequer olhou direito para mim. Vamos lá, Chris, repreendeu a mãe. Não seja tão estraga-prazeres. Você sabe o que significa ser jovem e estar apaixonado. Se isso significar beijos sensuais, não me importo de ser solteiro, disse Alex com naturalidade. Emma se separou rapidamente de Troy e se virou para o irmão. Cala a boca, Alex. Então caminhou até o pai e o abraçou apertado. Obrigada por ter vindo, pai. Claro, princesa, disse o pai, beijando carinhosamente o topo da cabeça dela. Por que não comemos um bolo agora? A hora seguinte foi a mais feliz que Emma havia vivido em muito tempo. Todos riram, se divertiram e aproveitaram muito juntos. Então chegou a hora dos presentes. Enquanto os presentes de seus irmãos eram bastante comuns, sua mãe elevou o nível ao lhe dar uma bolsa Chanel incrível. Para não ficar atrás da ex-esposa, seu pai lhe deu um lindo par de brincos de diamante. Muito obrigada, pai, disse ela, abraçando com força. Como você sabia que eu queria furar as orelhas? Chris deu uma risadinha nervosa. Não fiz isso. Pensei que se você não gostasse, poderíamos trocar por outra coisa. Eu os adoro, exclamou Emma, entusiasmada. Troy chamou sua mãe. Só falta o seu dom agora. Emma se virou para Troy ansiosamente para ver o que ele havia trazido para ela, apenas para encontrá-lo olhando em volta, nervoso. Meu dom é um pouco incomum, disse ele. Não sei se será tão bom assim. Tenho certeza de que vou adorar, Emma o tranquilizou. O que é? Troy respirou fundo. Eu não queria fazer isso na frente de todo mundo, mas você não me deixou escolha. Ah, bem. Ele deu de ombros antes de caminhar até o piano. Emma estava confusa. Ela sabia que Troy fazia aulas de música há anos e tinha uma voz realmente incrível, mas o que isso tinha a ver com o talento dela? Troy sentou-se em frente ao piano e tocou algumas notas de teste antes de começar a tocar de verdade. A melodia que surgiu era solene e um pouco triste, mas Emma gostou mesmo assim. All of Me de John Legend. Tudo de mim de John Legend. O que seria de mim sem a sua língua afiada? Você me atrai e me expulsa. Você me deixou tonto, sem brincadeira. Não consigo te definir. Os olhos de Emma se arregalaram em espanto ao ouvir a bela frase inicial da canção. A voz de Troy estava tão suave como sempre, tendo se estabilizado após as falhas iniciais típicas de garotos da sua idade. Havia um profundo anseio em sua voz e em seus olhos, e ele não desviou o olhar de Emma nem por um segundo. O que se passa nessa mente brilhante? Estou na sua viagem mágica e misteriosa. E estou tão tonto, não sei o que me atingiu. Mas eu vou ficar bem. Minha cabeça está submersa, mas estou respirando normalmente. Você é louca e eu estou fora de mim. Emma não conseguiu conter o sorriso que se espalhou pelo seu rosto. Troy fez uma pausa, respirou fundo e cantou o que se tornaria a parte mais importante da música. Porque tudo de mim. Ama tudo em você. Ama suas curvas e todos os seus contornos. Todas as suas perfeitas imperfeições. Dê tudo de você para mim. Eu te darei meu tudo. Você é o meu fim e meu começo. Mesmo quando perco, estou ganhando. Porque te dou tudo de mim. E você me dá tudo de você, ó. A voz de Troy atingiu a nota mais alta com perfeição, deixando todos maravilhados com a beleza com que as notas ressoaram na casa silenciosa. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas, tomada pela emoção e devoção nas palavras, na voz e no olhar de Troy. Ela nunca havia se sentido assim antes. Nos minutos seguintes, Emma ficou hipnotizada pela voz comovente do namorado enquanto ele expressava todos os seus sentimentos em uma canção feita especialmente para ela. Se tivesse olhado ao redor, teria percebido que não era a única tocada até as lágrimas pela melodia. Eu te dou tudo de mim, e você me dá tudo de você, ó. Troy terminou a música em grande estilo, impressionando a todos com sua voz incrível. Levou alguns instantes para que a plateia percebesse que a música havia terminado, antes que uma salva de palmas estrondosa tomasse conta do ambiente. Obrigado, disse Troy, curvando-se para a plateia, embora seus olhos nunca tivessem se desviado de Emma.
Eu não sabia se tinha ficado bom. Em vez de responder, Emma correu até ele e o abraçou com força. Sem querer decepcioná-lo, Troy a pegou no colo. Emma o beijou novamente, sem se importar com o fato de sua família estar observando. Veja, ela ficou maluca, comentou Alex ao fundo. Era só uma música. O vestido que eu dei para ela era muito melhor. Cala a boca, Alex, repreenderam os pais de Emma em uníssono, sorrindo um para o outro. Tem certeza de que vai ficar tudo bem? Perguntou Emma, olhando nervosamente ao redor em busca de câmeras escondidas. Relaxa, tá? Eu disse, passando o braço dela pelo meu. A gente só veio ver um filme. Quanto mais casual você agir, menos as pessoas vão te reconhecer. Não faça nada que chame atenção. Você devia ter pensado nisso antes de usar esses sapatos, disse ela, olhando para meus crocs. Eu havia completado meu visual com uma jaqueta branca folgada, calça cargo preta, um boné estilo hip hop e óculos de sol. Era tão diferente do meu estilo habitual que talvez nem eu me reconhecesse. Emma, por sua vez, usava uma camiseta rosa casual, calça jeans e, claro, óculos escuros. Suspirei. Lá vamos nós de novo, Emma. Eu já disse, eles são confortáveis. Emma balançou a cabeça, mas felizmente mudou de assunto. Então, qual filme vamos ver hoje? Kill Bill, volume 2, eu disse animadamente. Eu simplesmente adoro o trabalho de Quentin Tarantino. Ele pode ser uma pessoa terrível, mas não dá para negar que sua arte é genial. O que ele fez? Perguntou Emma em tom conspiratório. Suspirei. Em uma entrevista com Howard Stern no ano passado, ele defendeu Roman Polanski e insinuou que a culpa era da garota. Os olhos de Emma se arregalaram. E você ainda quer assistir ao filme dele? Principalmente considerando a instituição de caridade que você está apoiando? Dei de ombros. Consigo separar a arte do artista. Além disso, Tarantino não fez tudo isso, foi Polanski. Não trabalharia com ele tão cedo, mas se o encontrar, com certeza direi umas boas verdades a ele. Emma olhou para mim com ceticismo. Tem certeza de que vamos conseguir entrar? Os filmes dele não são para maiores de 18 anos por causa da violência e do sangue? Não se preocupe. O Paolo está conosco, eu disse, olhando para trás para o meu segurança, que nos seguia a uma distância segura. Ele já comprou os ingressos e nos dará privacidade suficiente para curtirmos o filme em paz. Vamos lá, deixe todas as suas preocupações para trás. Este é tecnicamente o nosso primeiro encontro em público, não estrague tudo. Enquanto eu a tranquilizava, estava morrendo de preocupação. Apesar de estarmos juntos há mais de um ano, essa era a primeira vez que saíamos em público. Passeios públicos podiam ser perigosos com paparazzi e fotógrafos amadores à espreita. Mas Emma era a garota mais doce do mundo, e eu não queria que ela perdesse as alegrias simples da vida, como ir ao cinema com o namorado. Emma tinha comentado uma vez que nunca conseguiria ir a um encontro em público. Fiquei com pena dela, então decidi realizar esse desejo como presente de segundo aniversário. Claro, atrasou alguns dias, mas foi melhor do que nada. Como prometido, não demoramos muito para entrar e encontrar nossos lugares. Chegamos muito cedo, comentou Emma distraidamente enquanto nos acomodávamos no camarote VIP vazio reservado para nós duas. Os trailers nem começaram a ser exibidos ainda. Você não acabou de dizer que não queria ser reconhecido? Foi por isso que te trouxe aqui mais cedo para não encontrarmos ninguém. Emma pareceu gostar da minha reação e se aconchegou perto de mim. Eu poderia me acostumar com isso muito facilmente. Ser rico e famoso tinha suas vantagens. Quando planejei esse encontro, procurei um cinema que oferecesse sessões VIP com camarote privativo. Reservei o camarote inteiro só para nós. Isso nos dava privacidade sem nos isolar da reação da plateia. Paolo sentou na última fileira do camarote, enquanto Emma e eu ficamos na frente. De repente a tela acendeu. Parece que os trailers estão começando, observou Emma distraidamente. Ela estava certa, mas em vez de um trailer de filme, começou a passar um comercial, um produto com o qual eu estava muito familiarizado. Emma se virou para mim com um sorriso quando apareci na tela. Você não me disse que isso sairia tão cedo. Eu também não sabia, respondi sinceramente. Achei que levaria pelo menos alguns meses. No comercial eu estava fazendo um ensaio fotográfico, quase cegado pelos flashes constantes das câmeras. Da cabeça aos pés, eu estava vestido com roupas e sapatos de grife. Ao sair do estúdio, fãs e paparazzi me cercaram, e eu mal consegui escapar correndo para dentro de casa. Assim que entrei em segurança, soltei um suspiro de alívio. Então, num toque cômico, olhei em volta para me certificar de que ninguém estava olhando antes de desabotoar minha camisa, abaixar as calças e a cueca, jogando-as dramaticamente contra a parede. Joguei meus sapatos fora também. Embora eu não estivesse realmente nu durante a filmagem, o comercial habilmente evitou mostrar a cueca cor da pele que eu estava usando na ocasião, focando-se, em vez disso, no meu torso definido. Nesse instante, um par de crocs veio caminhando em minha direção sozinho. Estavam sendo puxados por fios que haviam sido removidos na pós-produção. Eu me derreti ao ver meu calçado favorito e imediatamente os calcei sem hesitar. Depois, me acomodei no sofá, usando apenas meus crocs. Meus pés, apoiados na mesa de centro, bloqueavam estrategicamente qualquer visão da minha cueca. Não sou narcisista, mas aquela foto ficou incrível. Eu tinha me exercitado intensamente antes da sessão de fotos, seguindo uma rotina rigorosa de exercícios e uma dieta com restrição de água. Os resultados foram óbvios. Meus músculos estavam esculpidos, do peitoral ao abdômen, bíceps, panturrilhas e coxas.
Cada parte do meu corpo estava em ótima forma. Minhas expressões no comercial ficaram perfeitas, dando um aspecto estético em vez de vulgar, na minha opinião. Crocs, finalmente falei no comercial. A única coisa que você precisa usar para ter conforto. E então o anúncio terminou. E aí, como foi? Perguntei a Emma, que me encarava com os olhos arregalados. Alô? Estalei os dedos na frente do rosto dela. O gato comeu sua língua? Caramba! Exclamou Emma. Isso foi muito quente. Por que você não me disse que ia ser assim? Você não se importa? Perguntei, surpreso. Eu estava preocupada que pudesse haver alguma reação negativa por causa da minha idade. Toda essa propaganda foi ideia minha. Eu queria fazer algo ousado que chamasse a atenção de todos para a marca. Ah, pode ter certeza, agora eles vão notar com certeza, disse Emma com um sorriso. Você não faz nada pela metade, né? Dei de ombros inocentemente. Qual a graça de qualquer coisa se não for extrema? Contanto que você goste, não me importo com mais nada. Seus pais concordam com isso? Perguntou ela, arqueando uma sobrancelha. Eles ainda não sabem, admiti lentamente. Espero que não façam disso um grande problema. Percebendo minha preocupação, Emma mudou de assunto, aconchegando-se mais perto de mim e sussurrando no meu ouvido. Isso me lembra, quando posso te ver assim pessoalmente? Ela deslizou o dedo pelo meu bíceps, pelo meu peito e lentamente até meu abdômen. Segurei sua mão bem antes que ela chegasse onde não devia. Não, respondi firmemente. Já lhe disse várias vezes que não me sinto confortável com isso. Não me pressione. Me dê alguns anos, pelo menos. Ela fez beicinho, mas não disse mais nada. Eu sorri e a beijei suavemente para distraí-la. E consegui. Logo o filme começou e esquecemos completamente nossa pequena discussão. Flashback. Scott Seamans, um dos fundadores da Crocs, pareceu bastante desconfortável depois de ouvir minha proposta para o anúncio. É muito provocativo, disse ele após procurar a palavra certa. Somos uma marca iniciante. Você não acha que isso vai gerar muita publicidade negativa para nós? Não, balancei a cabeça negativamente. Precisamos de toda a publicidade possível. Lembre-se, inicialmente não existe publicidade negativa. Precisamos que o máximo de pessoas possível veja o anúncio, e não temos um orçamento tão grande para a promoção. Então temos que criar algo que se promova sozinho. Basta gravar este anúncio, e todos os principais canais de mídia divulgarão nossa marca para nós. Scott não pareceu muito convencido pelos meus argumentos. Felizmente, Lyndon e George, os outros fundadores, pareceram convencidos e, de alguma forma, também convenceram Scott. O resto, como se costuma dizer, é história. Fim do flashback. Os cinemas não foram o único lugar onde o comercial foi exibido. O mesmo comercial foi veiculado em todos os países de língua inglesa, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália. Uma versão ligeiramente modificada foi exibida em outros países europeus, onde, em vez de Troy falar sobre Crocs, a mesma frase aparece escrita na tela no respectivo idioma. Era aí que a Crocs estava operando no momento. Eles planejavam expandir para as regiões da África e da Ásia também, mas isso levaria algum tempo. Como previsto por Troy, a Crocs não precisou gastar muito dinheiro com anúncios, pois o trabalho já estava feito. Últimas notícias. Troy Armitage, mais conhecido por interpretar o papel principal de Harry Potter, iniciou uma nova polêmica ao aparecer quase nu em um comercial de TV para uma marca de calçados em ascensão chamada Crocs. Você pode ver o anúncio passando na sua tela. É um comportamento abominável por parte de uma marca sexualizar um jovem de 15 anos de forma tão flagrante. Veja neste vídeo como eles estão retratando um ícone internacional de maneira tão lasciva. Para conseguir uma manchete importante em um jornal, as pessoas são capazes de tudo. Nem sequer deixaram nossas crianças em paz. Veja o vídeo que está passando ao meu lado. Como era esperado por quase todos, isso gerou uma reação negativa. Não apenas nos locais onde o anúncio foi veiculado, mas no mundo todo. Afinal, Harry Potter era um sucesso internacional, e ver seu amado personagem infantil daquela forma causou grande alvoroço. A hipocrisia desses canais de notícias não passou despercebida por ninguém. Eles exibiam o mesmo anúncio repetidamente, classificando-o como obsceno. Mas também teve uma consequência inesperada. Inesperada, pelo menos, para os fundadores da Crocs. Todo o estoque de Crocs esgotou em poucas semanas após a primeira veiculação do comercial. Capítulo 112. Silêncio. Um silêncio sepulcral foi o que enfrentei quando meu primeiro comercial foi finalmente visto pela minha família. Eu teria aceitado gritos, repreensões, até mesmo violência física em vez disso. Evan, o mais inteligente de todos, teve a presença de espírito de se levantar, vir até mim, dar um tapinha nas minhas costas em sinal de compaixão, enquanto mal conseguia disfarçar o riso, e depois ir para o quarto dele. Mesmo assim, meus pais ficaram em silêncio por alguns minutos, o que me deixou completamente desconfortável. E então, perguntei quando o silêncio ficou desconfortável demais para mim. Como foi? O olhar de decepção do meu pai foi demais para mim, então me voltei para minha mãe em busca de apoio, e o que recebi foi bastante inesperado. Na verdade, gostei, disse ela com neutralidade. Não foi obsceno, apenas um pouco, como posso dizer, inesperado. Mas poderiam ter usado um roteiro melhor. Soltei um suspiro de alívio que nem sabia que estava aprendendo. Como você pode dizer isso? Retrucou meu pai. Ele acabou de fundar uma instituição de caridade para combater o abuso sexual infantil, e agora está fazendo isso? Então virou-se para mim. Você convenientemente se esqueceu de que também é menor de idade? Ou de como isso pode afetar negativamente sua carreira?
Cresça, Steve. Minha mãe revirou os olhos visivelmente. Vocês americanos são tão puritanos com essas coisas. Ele não estava nu na cena. E eu o considero maduro o suficiente para decidir por si mesmo o que é ou não certo para a carreira dele. Então ela se virou para mim. Embora eu ainda sugira que você não faça nenhuma cena de nudez ou sexo de verdade até completar 18 anos. Quanto à instituição de caridade, pode ser um pouco preocupante, mas tenho certeza de que as pessoas vão esquecer tudo isso em alguns meses. Eu não tinha percebido que minha mãe tinha ficado tão legal. Acho que tudo começou em fevereiro, quando voltei das filmagens de Brick, e minha mãe me chamou para conversar e me deu meu presente de aniversário atrasado, que era um DVD de Sex Education, o meu primeiro filme. Surpreendentemente, minha mãe tentou ter uma conversa meio estranha comigo, basicamente dizendo que eu podia transar ou fazer o que quisesse, contanto que eu tomasse cuidado. Foi um pouco estranho e muito desconfortável que minha mãe tivesse me dado aquela conversa em vez do meu pai, mas apreciei muito a sinceridade dela. Eu tinha visto o comportamento dela mudar bastante ao longo dos anos. A mulher que era extremamente protetora comigo e que nem me deixava falar palavrões livremente, chegou ao ponto de ficar do meu lado em vez do meu pai. Obrigado pela confiança, mãe. Sorri para ela, embora tenha optado por ignorar cuidadosamente seu segundo comentário. Ela talvez estivesse tentando ser mais franca comigo, mas não posso esquecer que ela ainda é minha mãe, o que tornou a situação um pouco constrangedora. Meu pai não gostou da minha resposta, então perguntou: você quer seguir o caminho da Brooke Shields? Eu não fazia ideia do que ele estava falando, então perguntei hesitante: qual é a rota da Brooke Shields? Ela fez um comercial para Calvin Klein Jeans nos anos 80. O slogan era algo como nada se interpõe entre mim e meus Calvins. Ela também tinha 15 anos na época das filmagens. E o que aconteceu com ela depois? Perguntei. Ela se tornou um símbolo sexual, respondeu ele. Qualquer filme ou projeto que lhe oferecessem era feito unicamente por causa de seu apelo sexual. Ela ficou tão frustrada com isso que deixou Hollywood por alguns anos e se concentrou em obter um diploma universitário. Embora tenha sido lamentável, eu estava relativamente seguro aqui por um grande motivo: meu gênero. Pode parecer ruim e um pouco misógino, mas essa é a realidade da nossa sociedade. Se eu fosse uma mulher e tivesse feito um comercial assim, teria gerado uma controvérsia muito maior. Mas como sou homem, ninguém vai se importar muito com isso depois de um tempo. Então vou produzir meu próprio conteúdo, eu disse, como se fosse óbvio. Se eu parar de receber bons projetos, o que eu duvido muito, aliás, vou produzir mais filmes como Brick e Perks. Meu pai parecia estar ficando sem argumentos, então disse: a Warner não vai gostar. Tenho certeza de que receberei uma ligação sobre isso em 1 ou 2 dias. Eu tinha a resposta perfeita para isso. Então, por favor, lembre-os de quem foi a brilhante ideia de me obrigar a passar mais de um mês debaixo d'água, usando apenas um short. Qual a diferença disso? Quando meu pai ficou em silêncio por alguns instantes, continuei com confiança. Além disso, preciso deixar para trás a imagem de Harry Potter. Não quero que as pessoas me encontrem na rua daqui a 10 anos e gritem Harry como fazem hoje em dia. Para isso, preciso construir uma imagem minha o mais distante possível de Harry Potter. Este anúncio também mostrará aos cineastas que estou pronto para interpretar todos os tipos de papéis, não apenas adolescentes nerds. E eu soube que a discussão estava ganha quando o papai se sentou novamente e deu um suspiro de derrota. Agora que isso está resolvido, disse a mãe, quando vocês vão começar as filmagens de As Vantagens de Ser Invisível? Sorri para ela por ter mudado de assunto com sucesso. Vou voar para Pittsburgh na semana que vem para começar a pré-produção. Chosky finalmente terminou o roteiro e precisamos fazer a busca de locações, a seleção do elenco e outras coisas necessárias. As filmagens devem começar em um mês, se tudo correr bem. Enquanto isso, na internet. Luna Bliss, caramba! Eu não fazia ideia de que o Troy era tão bem dotado. Alguém mais viu aquele anúncio novo? Pixel Warrior 77. Uma boa pergunta seria: quem não viu? O pequeno Harry já cresceu. Enxuga lágrimas de orgulho. Serene Dreamer, eu sabia. Eu o vi na estreia de Prisioneiro de Azkaban e tive a sorte de abraçá-lo. Ele era extremamente confiante em todos os lugares. E eu digo todos os lugares mesmo. Dark Matter 69. Deixando de lado a mensagem sinistra de @Serene Dreamer, vocês não acharam um pouco estranho? Eu me lembro dele como a criança de todos os seus filmes. Agora parece que minha infância acabou. Firestarter 12. Cresça, @Darkmatter 69. Aparentemente Troy já cresceu. Aliás, qual a altura dele? Para mim, ele parecia ter uns 1,80 metros. Serene Dreamer, ele está por aí. Eu o abracei recentemente, então sei. Pixel Warrior 77. Pare de se gabar, @Serene Dreamer, por ter abraçado Troy, e arrume uma vida. Serene Dreamer, diz o idiota falando sobre uma celebridade em um fórum online. Luna Bliss, gente, vocês se esqueceram do ponto principal. O Troy estava um gato naquele comercial. Vou adicioná-lo oficialmente à minha lista. Firestarter 12. Que lista? Luna Bliss, celebridades com quem você pode dormir mesmo se estiver em um relacionamento. Pixel Warrior 77. Por que tenho a sensação de que @Luna Bliss é pedófila? Luna Bliss, ei, eu tenho a mesma idade que ele. Serene Dreamer, não sou, mas esperaria feliz até ele crescer antes de me jogar em cima dele. Dark Matter 69. Vocês estão loucos. Ele tem só 15 anos, pelo amor de Deus. Serene Dreamer, não vai ser para sempre. Além disso, relaxa, tá?
Você parece um daqueles canais de notícias repetitivos falando sem parar sobre como isso está errado. Nova Night, alguém experimentou aqueles chinelos que ele estava anunciando? Crocs, era isso? Firestarter 12, eu usei. São super confortáveis. O Troy tinha razão. Usei-as enquanto fiquei no dia todo, e agora estou pensando em virar nudista. Nova Night, muita informação, @Firestarter 12. Só queria saber sobre os chinelos porque eles não parecem bons. Firestarter 12, o que é mais importante para você? Aparência ou conforto? Luna Bliss, com certeza vou comprar. Você acha que eles também vão me vender alguns posteres daquele anúncio? Principalmente daquela foto icônica, se é que você me entende, emoticon piscando. Serene Dreamer, caramba, eu nem tinha pensado nisso. Não me importo com quem eu tenha que matar. Esse pôster vai para o meu quarto. Dark Matter 69, Garotas Safadas AF. Todo mundo, em todo lugar, estava falando daquele comercial e de Troy Armitage, uma das maiores estrelas ídolo teen que havia se tornado recentemente. Aquele comercial da Crocs foi o maior impulso para a popularidade de Troy desde o início de Harry Potter, embora ele tivesse sido visto principalmente em papéis sérios até então. Aquele pequeno vídeo mostrou a todos que Troy tinha o sex appeal e a confiança para conseguir o que quisesse. Ele passou de um nerd de óculos para um bad boy bonito em questão de dias. O maior impulso para a popularidade de Troy veio entre garotas adolescentes e rapazes gays. Embora oficialmente ninguém tenha vendido o pôster de Troy do comercial da Crocs, sempre há oferta onde há demanda. A última cena de Troy no comercial, apelidada de cena do momento por seus seguidores online, tornou-se o pôster mais vendido ilegalmente do mês tanto na América do Norte quanto no Reino Unido. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.